de alguns anos atrás, se a gente olhar em retrospectiva, a gente não tinha ideia de algumas coisas que a gente está vivendo agora, que já é um fato na nossa vida hoje. Se olhássemos, sei lá, 3 anos, 10 anos atrás, a gente não fazia ideia. Porque a gente não enxerga tudo. Nós vemos até um certo nível. E aí a gente vai caminhar e daquele outro lugar que a gente for, nós vamos enxergar numa outra dimensão. Então, não adianta. A gente não sabe o que não sabe. Há várias questões que a gente nem sequer sabe que nós vamos passar. E, dito isso, Deus trabalha. E o Senhor vai esperar que eu faça a minha parte, que eu me submeta aos processos, porque isso me prepara para que eu receba então as promessas dele. E essa promessa é qualquer coisa. Essa promessa pode ser desde uma maior intimidade espiritual, conseguir que nem a gente vai começar agora na nossa casa de paz, desenvolver alguns hábitos espirituais, pode ser algo desse tipo, ou pode ser, não sei, uma mudança no teu emprego, pode ser talvez uma conquista muito relevante, de repente a casa dos sonhos, ou só resolver alguma questão interna, uma tristeza ou um aspecto de caráter. Seja qual for uma conquista relevante pra gente, aquilo que a gente não conquistou ainda é porque nós não temos a estrutura. A gente não está pronto. E Deus vai nos conduzir para ter essa estrutura por meio dos processos. O grande lance é que nesse desenvolver de processo, a gente tem a nossa parte. E quanto mais rápido, quanto mais de forma eficaz, né, a gente faz o nosso processo, a gente faz a nossa parte no processo, mais rapidamente a gente se prepara, logo mais rapidamente vem aquilo que o Senhor quer nos entregar. E aí, vamos pensar numa escada, né? O Senhor primeiro tirou a gente da incredulidade, a gente nem sabia do real poder de Deus, poderia acreditar que Deus existe, mas não de forma atuante, então a gente tinha uma incredulidade. E aí a palavra vai ensinar que a gente saiu da incredulidade para a fé. Eu passei a crer que Deus tem todo o poder. Eu passei a crer que Deus pode fazer algo na minha vida. Eu passei a crer que Deus tem uma promessa, Ele tem uma direção para a minha vida. Então eu saí da incredulidade para a fé. Só que depois, não para aí. Deus quer me levar para o próximo nível deste processo, que é a parte aonde eu vou para a maturidade. O que é maturidade? É quando a circunstância da vida ou situação X ou Y, ela não mais me abala, não mais me destrói, não mais me tira a paz, não me angustia, mas eu aprendi a lidar com aquilo. O ponto é que quando eu tô lá no nível da incredulidade, não tenho a maturidade. E isso não é questão de idade, simplesmente. Obviamente que ao passar dos anos a gente consegue desenvolver maturidade em várias coisas. Mas aqui a gente está falando de algo maior do que só a maturidade da idade. Até porque, eu não sei você, mas eu já convivi com muitas pessoas que têm 60 anos, 80 anos, e eles têm uma maturidade medíocre, porque não se submeteram aos processos. Porque é sobre desenvolver a nossa vida. É como se a gente pudesse pegar uma joia muito, muito preciosa. Vamos pegar uma pérola. A pérola tá lá, dentro da ostra, tá dentro da concha. É linda, maravilhosa, super valorosa. Só que ela tá envolvida naquela concha. Não tem valor nenhum ali dentro. Então eu preciso desenvolver. Eu preciso abrir aquela concha, tirar aquela pérola dali para que ela tenha valor e possa ser utilizada. Então, isso é o desenvolver, e o processo é esse desenvolvimento. Até o processo de criar a pérola e depois o processo de extrair ela dessa concha e poder utilizar. O grande lance é que se a gente não se submete a isso, a gente nunca vai ter essa maturidade. Então Deus me tirou da incredulidade para a fé, é um estágio, é um nível de processo, e depois ele vai querer tirar a gente da fé para a maturidade, que é quando eu construí uma estrutura para aquela palavra, aquela promessa que Deus já me deu, aquela conquista que o Senhor espera que eu tenha. Porque depois que eu atingir esse nível de maturidade, aí eu posso ir para o próximo nível, que é da liderança, que é de ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo. E isso, essa liderança, ela envolve a minha própria vida primeiro, depois a liderança de algumas pessoas que estejam na minha família, e depois pode ser no trabalho ou qualquer outro lugar que Deus me leve. Mas são níveis. E aí, seguindo nisso, por que o processo é tão importante? Porque o Senhor vai colocar ambiente e pessoas prontas para frutificar. Então,
vamos pensar na criação do homem, na criação do céu e da terra. Literalmente, vamos voltar lá para Gênesis. Se a gente for analisar Gênesis 1, ele vai começar dizendo, olha, no dia 1 o Senhor fez a luz, depois fez o céu, depois fez separação dos mares, depois criou os vegetais, criou os animais, enfim, vai dia 1, 2, 3, 4, 5. O ser humano, o homem e a mulher, só foram criados lá pro dia 6. Toda uma estrutura, todo um ambiente estava pronto. Porque Deus é assim, ele cria por partes, ele cria por processos, porque ele vai construindo uma estrutura. E ele não pegou e colocou o homem no meio do nada. Não, Deus é tão maravilhoso que ele criou a gente onde já tinha tudo. Tinha um ambiente pronto para se alimentar, pronto para se desenvolver, pronto para crescer e pronto para que ele continuasse aquele crescimento. Então, essa é a característica de Deus. Esse é o jeito de Deus trabalhar. Ele vai mostrar isso na palavra o tempo inteiro. E aí a gente segue, legal. Então, o homem foi criado após uma estrutura estar pronta. O Senhor seguiu um processo para a criação. E por quê? Porque os processos, eles nos mudam. Deus é didático, como a gente já falou algumas vezes aqui na nossa CAP, né? Então Deus é super didático. E por que ele vai fazer processo? Porque o processo muda a gente. Então, se a gente for lá em 1 Pedro 2:1, Pedro está falando assim, ó, portanto, deixem de lado a maldade, a astúcia, a hipocrisia, a inveja e todo tipo de falatório maldoso. Pedro está falando isso assim, ó, se despojem disso, tirem isso do meio de vocês. Aquele que conhece a Jesus, tipo, não cabe. Ele está falando de caráter aqui. E o que vai moldar, o que vai tirar isso da gente? São os processos de crescimento. São o desenvolver de Deus na nossa vida cotidiana para nos levar para isso. Então, exemplo, né? A gente vai estar, a Igreja Novidade de Vida e aqui na Casa de Paz não vai ser diferente. A gente está o tempo inteiro sendo muito estimulado, muito motivado assim, olha, não para, não desiste, vai lá, segue um caminho com Deus, se batiza, começa a conhecer a palavra, começa a revisitar hábitos velhos que você tinha, muda isso, se desfaz desse homem antigo, desse ser humano que tinha essas coisas todas que a gente viu aqui em Pedro. Por que o tempo inteiro a gente, como família de Deus, como igreja, está falando sobre isso? Porque o Senhor nos preparou para crescer. Tudo em Deus, tudo que o Senhor faz, ele foi nascido para crescer. Não faz sentido, não é a cultura do reino de Deus algo que fica parado. O que está parado está morto. Então, qualquer área na minha vida e na sua vida que ela não tem crescido, ela está morta, ela precisa de vida, porque o sonho de Deus é ter vida, e ele usa os processos para esse movimento. Então, Deus não quer que a gente viva do maná, por exemplo, quando o povo estava no deserto, aí sim o Senhor ia prover o maná, mas o maná era só tipo um alimento básico, era uma sobrevivência, mas não era essa a intenção. Deus não fez o homem para receber o maná, aquilo era transitório, aquilo era uma etapa para que o ser humano conseguisse aprender algo, para desenvolver uma estrutura de resiliência, de confiança em Deus, saber que Deus está comigo de noite, está comigo de dia, que Ele é minha provisão. Era transitório, não é para viver a vida inteira de maná. Existia a terra prometida, o sonho de Deus era Canaã. Só que se o povo saísse do deserto, direto pisou em Canaã, ele não tinha estrutura, porque ele foi escravo por centenas de anos. A nossa vida é assim. Às vezes a gente está tão acostumado com uma realidade que se vem uma outra de forma mais imediata, a gente não sabe nem o que fazer com aquilo, a gente até brinca, não tem nem roupa para esse evento, eu não estou preparado, não tenho estrutura. Então, o ser humano, né, o povo de Deus, quando estava lá no deserto, e ele foi passar por um tempo no deserto para poder chegar em Canaã, era porque ele precisava desse processo para curar as feridas. Então, exemplo, o que o processo vai fazer com a gente? Ele cura, ele muda o caráter, ele nos traz resiliência, ele nos aumenta a fé, ele mostra as coisas em nós que precisam ser ajustadas, ele nos dá uma visão de crescimento. Tudo isso é o processo que faz. Então, Deus não quer que a gente fique só no maná. Deus espera de nós essa sede de entender que existe mais e que é justamente os processos que vão nos conduzir para isso. E aí, a gente vai usar aqui alguns exemplos. A gente vai usar o exemplo de Ezequiel. E vamos pensar
no que aconteceu lá com o profeta Ezequiel, por onde ele passou, para a gente olhar para a nossa vida e fazer um comparativo. Eu estou me submetendo aos processos de Deus? Será que tem coisas na minha vida que ainda não aconteceram porque eu não discerni como viver isso de forma efetiva? Como me permitir esses processos? Por quê? Se a gente for falar na real, assim, ó, é doloroso o processo. Ele não é gostoso. Ele é difícil. Ele vai ter um monte de incômodos. No final, a gente queria Canaã, né? Mas a gente quer a terra prometida, a gente quer a promessa de fato. Só que a gente não está pronto para aquilo. E o ponto é que a gente não sabe disso até que a gente passe pelo processo. A gente não sabe que não está pronto ainda. Imagina aquele emprego, você tem orado, cara, Deus, eu quero ser promovido, eu quero agora ser gerente. Muitas pessoas têm um sonho de ser gerente, ser gestor. Trabalha como um analista e tem um sonho de ser gestor. É maravilhoso ser um gestor. Tem muitas coisas boas. Só que se eu não me preparei para ser um gestor, é possível que quando eu chegue nessa cadeira seja uma frustração tremenda. Porque eu não percebi que eu ia ter que lidar com todo tipo de pessoas. Que os meus resultados não iam depender mais de mim, é depender de outra pessoa. E o meu trabalho é conseguir ser eficiente ao motivar ou a orientar e guiar alguém que eu não tenho controle nenhum sobre essa pessoa. De que eu iria não necessariamente ter um horário fixo, mas é sobre o horário que resolve os problemas. Então, antes de sentar na cadeira de um gestor, eu tenho que ter a preparação para essa cadeira. É ser antes de ter. E o processo faz a gente ser. O processo mexe com a nossa estrutura, com o jeito que a gente vive a vida, com o jeito com que a gente pensa, com o jeito com que a gente, de fato, conhece a Deus. Então, o processo é extremamente importante. Por isso que a gente vai falar aqui de Ezequiel. Ezequiel 37, de 5 a 10. Você deve conhecer a história, se você não conhece. Depois você pode ler o versículo todo, é muito bom. Mas ele vai dizer, basicamente, o profeta tem uma experiência com Deus. E Deus faz ele ter uma visão. E aí ele viu um vale, e nesse vale tinham, ossos sequíssimos, assim, como se fosse um grande cemitério aberto, a céu aberto. Uma visão, imagino, horrorosa, assim, né? Assustadora, porque eram milhares, talvez, de ossos sequíssimos, como a palavra vai falar. E aí o profeta ouve de Deus assim, ó, você acredita que esses ossos podem voltar à vida? Olha que pergunta profunda. O que estava ali atrás? Assim, ó, você tem fé em mim mesmo? Você me conhece de forma tal que você pode acreditar que eu tenho poder para voltar à vida a esse vale de ossos secos? E aí o profeta fala, Senhor, eu creio, tu sabes. E aí Deus fala, legal, então profetiza. Então ele dá um comando, faz a sua parte no processo. Se você crê que eu posso voltar à vida, então agora é a sua parte nesse processo. Agora se submete a isso, profetiza. Imagina você e eu aqui na nossa vida, assim. Quantas áreas a gente olha e vê ela seca? Não prospera, parece que não cresce a vida inteira. Não desenvolve, cansa, não cansa? É angustiante, é frustrante a gente olhar para aquilo e não ver desenvolver. Então, assim, é como se Deus chegasse para mim, para você e falasse assim, ó, você acredita que isso aqui pode voltar a viver? E aí a nossa resposta, a nossa parte no processo, olhando aqui para o profeta Ezequiel, é profetizar. Então, vamos ler aqui o versículo para fazer entender. Do 5 em diante, assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Deus começa a falar sobre os ossos porque o profeta começou a profetizar, legal. E porei tendões sobre vós. Então vamos lá, olha só, etapas, ó Deus fazendo etapas. Primeiro colocarei tendões em vós. Segundo, farei crescer carne sobre vós. Terceiro, vos estenderei pele. Quarto, porei em vós um espírito e vivereis. Sabereis que eu sou o Senhor. Então ele começa, tendões, carne, bababá, certo? Aí continua. Então profetizei como se me deu ordem. O profeta falando, então eu profetizei porque Deus me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso no seu osso. E eu olhei, e eis que viam tendões sobre eles, cresceu carne, estendeu-se pele sobre eles, porém não havia nele espírito. E ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza, filho do homem, e diz ao espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, o espírito assopra sobre esses mortos e eles viverão. E profetizei como ele me deu ordem,
Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército grande e extremo. Olha que coisa louca. Deus foi dando os comandos. Eu vou fazer etapa por etapa. Vou criar depois pele, depois ossos, papapá, na ordem aqui que você me ouviu falar. E o profeta foi profetizando. E enquanto ele ia profetizando, essas etapas iam se cumprindo. Se o profeta não profetizasse, não aconteceria, porque essa é a etapa dele, é se submeter àquilo. E aí a pergunta é assim, até quando que eu tenho que profetizar numa área da minha vida? Até esse exército se formar. O que é o exército? O exército era a palavra final. O exército pode ser, por exemplo, como eu comentei, a conquista do emprego que você queria. O exército pode ser a conquista de uma vida espiritual mais íntima com Deus de verdade, mais genuína. Talvez esse exército teu é um casamento restaurado. Então, até quando eu tenho que profetizar? Até que se cumpra. Porque Deus vai me levar sobre as etapas que vão fazer isso se manifestar. Porque enquanto o profeta estava profetizando, né? Ou enquanto você e eu estamos profetizando na nossa área da nossa vida, isso está mudando a gente. Porque a gente não está pronto ainda para essa conquista. A gente não está pronto ainda para esse emprego. A gente não está pronto ainda para esse casamento que a gente sonha. A gente não está pronto ainda para essa intimidade com Deus. A gente não está pronto ainda para morrer por Ele completamente. E o processo vai nos levar a viver isso. Então, a gente não pode parar de profetizar até que se manifeste. Por quê? Porque isso me molda, te molda. E a gente vive pela palavra, certo? A palavra é a nossa base. Então, eu preciso ir lá, olhar o que a palavra me ensina. Quais são as etapas que a palavra está dizendo para mim que eu preciso viver? Tanto a palavra logos, o que eu leio, quanto a palavra rema, as experiências que eu tive com Deus. Aquilo que eu vivi com Ele. Ele vai me mostrando. Então, imagina você que sou eu e você, a gente está com uma lanterna no meio do breu, no meio do nada. E aí, essa lanterna, ela só ilumina 3 metros. 3 metros. É o máximo que essa lanterna ilumina. Não sei se você já fez trilha, eu já fiz. É horroroso, tipo, dá uma angústia, porque você só coloca 3 metros à frente ali, às vezes até menos. Qual que é o ponto? Se eu tiver medo demais, ou se eu só der passos esperando ver tudo, eu nunca vou andar. Eu vou ficar naquele breu. Só que se eu confiar e eu andar os meus 3 metros, a cada novo passo eu vejo um pouco mais adiante. E eu vejo um pouco mais adiante e eu vou construindo uma vida com mais resiliência, com mais resistência, com mais perseverança, com mais fé, com mais paciência, entendendo que as coisas não são do nosso jeito. E isso vai moldando o nosso interior. Então, toda transformação, ela vai passar por processo. Imagina quando a gente, eu não sei também você, mas eu já cheguei em algumas fases assim que falei, cara, agora eu aprendi. Nessa área aqui entendi, Deus, beleza. E aí parece que vem um outro processo que você fala, meu Deus do céu, eu acreditei que eu já tinha evoluído nessa área. E aí eu olho agora, parece que não sei nada. Por quê? Porque Deus não quer para nós só o maná. Ele quer levar a gente lá para a Terra Prometida, e lá vai ter gigante, lá tem uva que precisa de 3 gigantes para carregar, mas a gente tem que estar pronto para entrar nela. Então, são novas fases de luta. Entrar em Canaã era uma nova fase de luta. Depois que você está em Canaã, que você já conquistou, que a Terra Prometida que você já conquistou, existem outros desafios. Vou dar um exemplo da minha vida recentemente. E por que foi tão legal essa palavra no domingo? Esses dias eu estava no meu tempo de oração e eu estava fazendo um comentário específico da minha área comercial. É um desafio que eu tenho vivido no último ano, de conseguir tornar a área comercial mais previsível, ter uma previsibilidade maior de vendas. Assim, todo negócio precisa de mais previsibilidade de vendas. Isso traz sustentação, possibilidade de crescimento. E a gente vem vendendo, a gente segue vendendo, mas ainda a alavanca de expansão, a alavanca que eu falo, bom, se eu investir X, eu recebo 2X, se eu investir 10X, eu recebo 100X. Essa alavanca que todo negócio precisa ter, a gente ainda não conseguiu achar. E eu já tentei, assim, ó, diversas coisas, assim, mais que você pode imaginar. E aí, ainda é uma área que é o meu desafio. Eu cheguei para um tempo de oração e falei, Deus, eu não sei mais o que eu faço. Assim. Eu não entendi o que eu preciso fazer aqui nessa área. Eu já testei inúmeras coisas, de verdade, assim, tudo que você imaginar. De treinamento, a contratação de pessoas, a compra de reuniões, etc.
Só que o que no meu tempo de oração Deus foi me mostrando? Que faz parte de um processo que eu preciso viver. Simples assim. Eu preciso viver isso. Isso está me tornando mais resiliente. Isso, ainda que eu não sei, e aqui eu tô te falando literalmente, eu não sei. Eu tô olhando os meus 3 metros aqui que a minha lanterna me permite ver. Só que tem mais um outro breu lá que eu não sei. O único ponto que Deus foi me mostrando é que eu preciso passar por esse incômodo de uma dependência profunda, que não é mais só uma dependência da minha vida. É uma dependência no nível organizacional, que é da estrutura de uma companhia. Eu literalmente confiar de que, qual é a realidade do processo? Eu faço a minha parte, mas é Deus quem dá o crescimento. A Bíblia vai dizer que um planta, o outro rega, mas no final Deus dá o crescimento. Então ele está trabalhando um novo nível de fé na minha vida que eu preciso passar por esse processo. Eu preciso. Senão ele não vai, eu não terei a estrutura para sentar na próxima cadeira, para atuar no meu próximo patamar que eu sei que ele me chamou para fazer. Ele já me deu uma palavra, eu sei qual que é o grande exército. Só que essa estrutura precisa ser formada. Então, o que a gente está querendo dizer aqui? A gente precisa encarar o processo e mergulhar nele. Porque senão a gente nunca vai viver. E a vida vai passar e a gente vai olhar para ela e a gente vai ter sempre aquela sensação de que eu olho para o lado, eu vejo meu irmão crescer, eu olho para o outro, parece que tudo acontece no vizinho e comigo não. Mas a pergunta não é sobre Deus, porque uma das coisas que eu preciso olhar para a palavra, é por isso que eu falei que a gente vive pelo Logos, que é a palavra escrita de Deus, e pelo Rema, que é a experiência, porque se eu não creio nessa palavra, eu posso correr o risco de achar que Deus é poderoso, mas não necessariamente na minha vida. E isso é um risco porque a gente está indo voltar de uma forma sutil lá para a incredulidade. Um degrau que o Senhor já nos tirou. Um processo que a gente já deveria ter passado. Só que então eu tenho que olhar para a palavra e buscar essa direção. Por isso que o profetizar é tão importante. Se eu olho para uma área, se essa área, por exemplo, que eu comentei com você de vendas, fosse o meu vale de ossos secos, eu preciso permanecer profetizando. Qual é o teu vale de ossos secos? Porque nessa de permanecer, eu estou matando a minha carne, você está matando a sua carne. Eu estou moldando o meu caráter, eu estou me tornando uma pessoa que mais confia em Deus. Então, se eu quero aprender ou conquistar alguma coisa, não tem jeito. Eu tenho que submeter ao processo. O caráter só se transforma por processo. Deus nunca se atrasa. É a gente que ainda atrasou, porque a gente demorou para se preparar. Eu sempre dou esse exemplo, né? De coisas que, puxa, a gente estava lá, se a gente pegar, sei lá, Abraão, pai da fé. Maravilhosa história, linda. Sempre a gente vai falar dele. Pô, mas ele demorou 25 anos para ser o pai da fé. Ele tinha uma palavra de ser o pai da fé, mas 25 anos ele precisou para estruturar isso. Ele passou vergonha, ele teve aquela situação de se ver num lugar onde ele estava velho já, ele nem tinha o estímulo físico para conseguir fazer uma criança. A mesma coisa a mulher dele. Você imagina quanta coisa esse homem não passou? Quanto constrangimento. Olha para a sua vida, eu olho para mim enquanto eu estou falando. Existiram áreas que eu passei vergonha, que foram incômodas, que foram desgastantes, foram exaustivas. Mas por quê? Porque eu demorei para entender algumas coisas da palavra, de entrar em linha com a palavra e falar, vou profetizar isso aqui até acontecer. E o que aconteceu? Isso atrasou o desenvolvimento do meu caráter, desenvolvimento da minha estrutura emocional, desenvolvimento da minha estrutura física, psíquica, emocional, espiritual, para conquistar aquilo. Então, Deus não atrasa, mas a gente atrasa. E aí, indo para o final, vamos pegar Elias. Elias, ele foi aquele que fez o sol parar, fez chover, literalmente. Ele orava e chovia, ele orava e parava de chover. Meu Deus, você imagina a grandeza disso. Só que o ponto não é... Esse não é o ponto alto da história de Elias. Elias é alguém que ele precisou passar por etapas, por algumas pequenas conquistas, por etapas de um processo, até que ele conseguisse de fato fazer o que ele tinha sido chamado, que era para destruir os profetas de Baal, que era um deus. Imagina assim, imagina que Baal aqui, ele é a luta que você e eu estamos vencendo. Só que num patamar muito maior. Se a gente pudesse pegar, eu não sei se você conhece a pastora Joyce Meyer, eu gosto demais dela, eu comento sempre sobre ela porque ela é uma mentora.
E a Joyce Meyer, ela é uma mulher mundialmente conhecida. Ela fala para centenas de milhares de pessoas. Talvez esse número ainda maior do que eu estou te falando. E aí, esta mulher, que tem uma atuação grandiosa mundial, imagina que para ela chegar hoje ao ponto de falar mundialmente, em vários idiomas, em fazer um ministério exponencial, ela antes precisou ministrar a palavra para um grupo, sei lá, de 10 pessoas do bairro dela e ficar lá por tempos. Ela conta por processos terríveis que ela passou. Só que ela só podia chegar a ser essa pregadora que pregava mundialmente porque ela teve aquela experiência lá num quartinho de pregar para 10 pessoas e passar por um monte de luta. Rejeição, dor, mentira, traição, falsidade, etc. Porque aquilo foi formando nela a estrutura para que quando essas outras coisas acontecem hoje numa dimensão muito maior, ela está pronta. Ela já sabe o que fazer. Então, estou trazendo ela e agora vamos olhar eu e você. Eu não sei, talvez a gente não tenha uma empresa com impacto mundial, um ministério com impacto mundial, mas não é sobre tamanho da palavra em proporção de uma pessoa para outra. É a proporção em relação ao que Deus falou para mim e para você. É a comparação daquilo que Deus já me deu de palavra e já te deu. Quando a gente olha a nossa vida hoje e quando a gente olha a promessa que Deus deu, e certamente Deus já te deu uma palavra, se você sente que Deus não deu ainda, então esse é um tema para a gente levar em intercessão, levar em oração, porque Deus já colocou algo no seu coração e no meu que é grandioso. Então as pequenas, entre aspas, experiências de agora estão nos preparando para essa grande coisa. Então Elias é esse caso. Imagina que Elias, primeiro ele foi lá e ele teve o controle da chuva. Primeira experiência. Depois uma outra experiência que a Bíblia vai contar dele é que tinha uma viúva. E essa viúva, ela não tinha nada para comer. Deus falou para ele, vai lá, pede para ela fazer um bolo para você primeiro. Era a última coisa, imagina assim, ó, o último saco de arroz que a mulher tinha em casa. Ela ia comer e morrer, ela e o filho. E o profeta, Deus manda ele chegar lá e fala assim, ó, faz essa comida para mim primeiro. Senhor, precisa de muita fé para entender que isso veio de Deus, para não achar que isso é carne. E este homem viveu isso, este homem fez isso. Chegou, falou para ela e ela fez. Que coisa tremenda. A Bíblia conta que esta mulher, depois que ela fez a comida, o profeta comeu, não parou a farinha e o óleo que eram para poder criar os recursos, criar os próximos bolos, enfim, não pararam, multiplicaram. Então, ele teve uma experiência pessoal, ele teve uma experiência de movimentar algo tão profundo, espiritualmente falando, que era a chuva, mas também de ver o milagre na casa de uma viúva. E depois ele mesmo teve uma outra experiência pessoal, que depois de grandes conquistas, de grandes coisas, esse homem ficou triste. Ele teve, assim, ó, ele teve grande tristeza. Ele foi alimentado por animais. Animais levavam pão e carne para ele. Imagina que loucura. Só que essas experiências prepararam ele com uma fé para depois trazer uma transformação para o povo de Israel inteiro. Deus quer levar a gente às pequenas conquistas. Conquistas pessoais, conquista na vida de uma outra pessoa, conquista de uma dimensão um pouco maior, que é dentro da minha família, até depois, talvez, conquista em dimensão exponencial. É isso que o Senhor tem para nós. Então, não podemos subestimar os processos. As etapas, a gente precisa dar glória a Deus para os nãos que a gente recebe. Acho que é Paulo, que ele fala, não sei se Paulo ou se é Pedro, que fala assim, olha, ele já se alegra com as dores, ele se alegra com as tribulações, porque ele tem consciência que essas coisas estão formando Cristo nele, e que ao formar Cristo, em você, em mim, não existem limites mais. Então, é chegado o tempo de que a gente possa olhar para as dificuldades da nossa vida com a visão correta. E aí eu não estou falando de abraçar o problema e ficar curtindo tristeza. Não, justamente o inverso. É olhar para as circunstâncias da nossa vida e conseguir ter condição de interpretar. Isso é um processo de Deus que eu tenho que passar para formar em mim um caráter, para criar em mim uma estrutura, ou eu já estou atrasado, ou já era para eu ter saído desse deserto, não era para eu estar 40 anos nisso aqui. Porque tem coisas que já passou, já deveria estar em outra fase desse processo.
Então a gente precisa conseguir sim dar glória a Deus para os nãos, para as portas fechadas, porque elas estão nos moldando. Mas eu preciso também olhar para isso e para olhar para esse vale de ossos secos e falar assim, cara, qual que é a parte minha que eu não estou fazendo? Qual é a parte? E aí eu vou dar um exemplo para você. Eu queria que você imaginasse comigo assim, ó, um quarto de uma casa muito bagunçado, assim, ó. Pensa, fecha teu olho, imagina assim, ó, revirado pano, roupa, sujeira, brinquedo de criança. Imagina isso revirado. Aí você e eu, nesta bagunça, no meio do caos, num tsunami, você e eu queremos, sei lá, colocar uma coisa delicada, um móvel novo nessa casa. A casa tá uma bagunça, suja, fedida, cocô de cachorro jogado. Mas a gente quer um móvel novo, lindo, uma estante maravilhosa. Não faz sentido. Não cabe uma estante ali. Não é hora da estante linda estar ali. Porque ela não conversa com esse ambiente. Eu primeiro preciso limpar esse ambiente. Eu preciso jogar fora o que já não era para estar lá. Eu preciso organizar as coisas no seu lugar. Eu preciso tornar aquele lugar com harmonia mínima. Aí eu posso, então, pedir um móvel novo. O que acontece com a gente? A gente está pedindo móveis para Deus no meio de uma casa bagunçada. E aí a gente não recebe esse móvel nunca. Porque lembra que Deus, ele tem estrutura e ele segue processos desde a criação do ser humano? Criou luz, céu, dividiu o mar, criou comida, os bichinhos, etc. E só depois vem o homem. Deus não vai colocar um móvel na casa bagunçada. O Senhor quer nos levar a viver os processos que nos moldam, de forma com que a gente fique pronto para receber. E aí, a gente tem que alinhar nossa oração, porque a palavra diz, tudo que pedirdes, que estiver em linha com a minha vontade para você, eu vou fazer. Então assim, ó, Deus vai fazer. Se a gente está pedindo conforme a vontade, Ele vai fazer. Se Deus não está fazendo, é porque a gente ainda não está pronto. E se eu ainda não estou pronto, se você ainda não está pronto, a nosso clamor para Deus é, Senhor, trabalhe em mim. Me ajuda a viver esse processo, a fazer esse processo, a me submeter ao desafio que esse processo tem para mim, a ponto de que eu crie essa estrutura. E aí, encerrando o que a gente tem aqui, indo para o final e abrindo se a gente for conversar alguma coisa juntos aqui. O movimento que a gente falou para fazer na nossa Casa de Paz, de desenvolver hábitos espirituais, é porque é justamente para nos preparar. Imagina que se a gente não conseguiu ainda ter uma vida constante de oração, dificilmente, quando Deus falar comigo, eu vou conseguir ter clareza, porque eu não tenho a prática de ouvir Ele. E aí, imagina só, eu vou no culto, tem um culto legal demais, maravilhoso. E aí eu vou lá e oro para Deus, Senhor, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Só que eu tô todo o tempo, no máximo eu acordo de manhã, Deus, obrigada por esse dia, valeu, partiu. E aí eu vou e começo aquela agitação. Arruma a casa, faz comida, sai pro trabalho, trânsito, chego exausto. Arruma a cama, sei lá. Eu não tenho a estrutura para ouvir Deus falar comigo. Só que aí vem uma sequência. Eu não ouço a Deus. Eu continuo orando nos cultos de domingo, ou na Casa de Paz, ou no meu intervalo de 5 minutos antes de sair da cama. Ou nem de sair da cama, antes de sair de casa, no carro, enquanto eu estou pegando o trânsito. E eu não parei para ouvir a Deus. Então Ele não fala comigo. Eu continuo vendo as coisas da minha vida, os meus vales de osso seco, sem nenhum tipo de transformação. Isso drena a minha fé. E aí eu começo a não perceber, mas eu vivo mais uma religião do que uma vida com Deus. Porque eu sei que ir para a igreja é importante, eu sei que ler a Bíblia é importante, eu sei várias coisas, mas como eu não faço na prática, eu não consigo ver resultado. E o ser humano, quando ele não vê resultado e mudança, inevitavelmente, de forma literal ou de forma velada, ele começa a desacreditar, ele não faz mais. E aí a gente se torna aqueles que falam coisas, mas que não vivem elas. Então, a intenção da gente construir esses hábitos juntos é porque se a gente não arrumar a causa raiz, a gente dificilmente vai construir a estrutura. A oração é uma dessas coisas. Outra coisa que é importante, será que a gente sabe como ler a palavra?
Será que eu leio a palavra? Mas qual que é o grande lance? Muitas vezes a gente não faz, não é porque não quer. A gente nem sabe. A nossa mente não sabe o caminho que ela precisa fazer. Então, a intenção nossa em fazer esse movimento, em trazer coisas todos os dias para o nosso devocional, é para formar em nós essa estrutura. Porque são os pequenos movimentos, eles geram transformações maravilhosas. Porque se eu vou e faço recorrentemente algo, diligentemente, todos os dias eu começo a me deter em Deus para orar sobre esses meus vales de ossos secos. E aí eu vou, junto com isso, né, de forma orquestrada ou como uma engrenagem, eu vou e todos os dias eu separo um tempo para ler a palavra. Só que aí junto com isso, eu leio um livro. E aí junto com isso, eu pego e faço um jejum por semana. Tudo isso quando a gente fala, se ele for simplesmente um ritual, ele não tem poder nenhum. Não é a ação pura que tem o poder. Mas é que quando eu faço isso recorrentemente, é impossível que isso não me mude. Se eu estou de fato dizendo, Deus, eu quero mais, eu quero te conhecer mais, eu quero entender o que o Senhor sonhou para mim mais, e eu faço isso de forma recorrente, a gente começa a ver o que a gente não via antes. É o descobrir, é o desenvolver. Então, isso também é um processo. É um processo de crescimento. É a forma com que Deus utiliza e Ele mostra pra gente didaticamente como é que a gente faz para criar este músculo. Então, você já fez academia? Você deve saber disso. Quando você nunca faz academia, aí você vai pro primeiro treino. Jesus poderoso. Quando você sai do treino, na verdade, quando você sai, você tá acabado, mas o pior é o dia seguinte. O dia seguinte vai se tomar uma surra, assim, é insuportável a dor. Por quê? Porque o corpo não estava preparado para isso. Só que se eu não continuar, ele nunca vai ficar preparado. E aí a gente vai viver uma vida frustrada. E a minha pergunta para você é: o que você espera da sua vida? Você espera um maná e tá a vida inteira, sei lá, trabalhando para pagar conta ou indo na igreja para conseguir sobreviver a uma depressão? E com todo respeito a quem está vivendo uma depressão, não é de forma alguma pejorativa isso do que eu estou dizendo. Mas a minha pergunta para mim e para você é assim: o que eu espero da minha vida? Eu espero olhar para o meu casamento e aceitar que ele vai ser essa coisa pequena o resto da vida? Será que eu realmente quero olhar para o quanto que eu conheço de Deus e sempre ter a sensação que eu sei o básico só para sobreviver? Eu acredito que não, porque se você está aqui, é porque você espera mais. E o meu convite é para a gente viver isso. Meu convite é para a gente olhar e falar, beleza, como é que eu crio essa estrutura? E aí, pelo fio da meada, pelo fiozinho da lã, a primeira construção de estrutura para a gente começar a querer se submeter aos processos de Deus são os primeiros hábitos espirituais. Oração, leitura da palavra. São os dois primeiros que eu coloquei lá. E aí a gente vai na sequência falando dos outros. Então, hoje, essa palavra com o nosso começar aí do nosso desafio juntos, tem tudo a ver para a gente crescer em maturidade. E eu quero perguntar se tem alguém que está aqui, seja no Meet ou no YouTube, que gostaria de compartilhar algo, ou falar uma dúvida, ou falar uma experiência que você está vivendo e queria uma orientação, ou dar um testemunho. Eu queria que esse fosse o momento, porque depois disso nós vamos orar. Orar tanto pelos pedidos de oração específico e orar para que isso seja uma verdade. Abençoar esse nosso desafio de construir hábitos espirituais que começam agora, como uma etapa do nosso processo de crescimento. Diz aí, levanta a mão se você estiver no meeting, ou já abre o microfone e eu vou te ouvir, ou manda aí pra gente no YouTube e o Ricardo vai colocar aqui para que eu saiba. Se a gente não tiver ninguém para comentário, testemunho, então que venham os pedidos de oração. Vou dar alguns segundinhos aí, aguardando por vocês. Espero que esteja fazendo sentido, espero que quem estiver construindo aqui tenha edificado a sua fé,
Então, me faça saber, me ajuda a conseguir me abrir cada vez mais para ser um canal de Deus na sua vida. Então, compartilha aqui comigo. Vou dar alguns segundinhos e na sequência a gente vai orar. Chegou alguma coisa no YouTube? Não? Não? Beleza, maravilha. Aqui também não. Então, eu vou dar sequência e eu vou orar por nós. Para que tanto essa palavra, ela encontre vida na nossa vida, como a gente possa permanecer e desenvolver até essa sede de viver os processos de Deus, dando glória para Ele. Uma oração? Ótimo. Você manda para mim aqui, por favor. Maravilha. Glória a Deus, vamos orar. E aí, lembrando mais um testemunho, a gente teve também uma outra casa de paz, nós oramos pelo José Alves, que ele que ele infartou. Deus é bom, ele saiu da UTI, fez um tratamento, ele ainda precisa, assim, ele teve uma recuperação, então Deus atuou como literalmente um milagre, porque ele tinha todas as veias estavam entupidas. Ele fez um procedimento, mas esse procedimento não foi suficiente, uma das veias ainda estão entupidas e ele precisa de uma revolução nos hábitos dele, alimentares, de exercício, etc. Então, a gente vai também orar para que o Senhor o capacite nessa nova fase, tá? Vamos lá. Oração para o meu irmão Henrique. Está com dengue há mais de 15 dias e ainda não está bem. Está indo hoje para o hospital. Vamos orar com certeza. Gente, vai colocando aqui, vamos orar e eu creio no poder de Deus, amém? E eu quero pedir que você ore comigo. Essa oração, ela não é da Camila, é da igreja. A palavra diz que quando 2 ou 3 estão reunidos em nome dele, ele ali está. E onde o Senhor está, essa é a igreja de Jesus. Então vamos orar junto, una a tua fé comigo. Vamos lá, Pai, muito obrigada. E pode me interromper, tá, Rick? Fica à vontade para poder, se no meio da oração tiver mais gente, coloca aqui para mim. Pai, eu te agradeço pelo teu amor, eu te agradeço pela tua palavra, eu te agradeço porque nós podemos crer num Deus vivo e real. E, Senhor, nós unimos a nossa fé aqui agora para poder declarar, para poder profetizar sobre toda a situação que ela não corresponde à tua vontade. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pelo irmão José Alves. O José Alves conhece a tua palavra, ele é teu filho. E ele está passando por uma situação de saúde, Pai, onde ele precisa de uma transformação. Mas uma transformação não só na saúde dele, uma transformação nos seus hábitos, uma transformação na forma com que se alimenta, com que age no dia a dia. Pai, e eu oro para que o Senhor possa capacitar ele. Fortalece o Zé Alves agora, onde ele estiver, Pai. Que ele possa, Senhor, receber a tua voz, a voz do teu Espírito, dizendo, filho, esse aqui é o caminho, anda nele. Que ele possa, Pai, se abrir. Eu oro hoje, a intercessão minha com os meus irmãos é para que ele possa ter um toque do teu Espírito, fortalecendo ele, para que ele faça o que precisa ser feito, para que ele se submeta a esse processo de restauração física, de restauração emocional, de restauração espiritual e que ele possa ver, Pai, o teu milagre se manifestar. Que ele possa criar, Pai, em ti essa estrutura espiritual que leva ele para o próximo nível. Nós abençoamos a saúde do Zé Alves. Nós abençoamos, Pai, a transformação nos hábitos dele. Nós abençoamos, Pai, a exposição, a disposição do teu filho em agir conforme a tua direção, que haja cada dia mais sede e fome nele, para que ele faça tudo o que o Senhor o instruir para fazer, porque a tua palavra nos ensina a ter espírito, alma e corpo irrepreensíveis diante do Senhor. Então abençoa o teu filho para isso. E Pai, a gente ora pelo Henrique agora. Senhor, teu filho está com dengue há 15 dias. E eu, Pai, eu uno a minha fé, a fé dos meus irmãos agora, para poder clamar a tua intervenção. Senhor, eu chamo pela tua misericórdia agora, ele está indo para o hospital. Senhor, em nome de Jesus, eu clamo ao teu sangue agora, age na vida do teu filho. Pai, tudo que precisa, eu peço que o Senhor venha agora com misericórdia. Eu peço que o Senhor venha agora com o poder do teu sangue sobre ele. Senhor, em nome de Jesus, que o Henrique possa agora, Pai, ser tocado pelo teu Espírito. Eu peço que o Senhor guie os médicos, guie os enfermeiros, cada uma das pessoas, que seja feita a tua vontade sobre a vida do teu filho, Pai. Eu clamo, eu chamo a existência do teu poder, o teu reino sobre ele. O teu reino é paz, justiça e alegria. Senhor, movimenta o teu poder, a atuação do teu poder sobre a vida do Henrique agora. Que esta enfermidade recue, que essa enfermidade, Pai, se qualquer propósito seu que essa enfermidade possa ter, de levar ele a te conhecer mais, de viver uma experiência de fé,
para que essa família seja fortalecida. Pai, tu sabes, o Senhor é governador e eu declaro a tua vontade, mas tudo que não vem de ti, tudo que o Senhor não planejou, tudo que não é tua vontade sobre esse cenário, eu declaro agora que caia por terra em nome de Jesus. Nós vemos aqui agora como igreja, e a tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Então, em nome de Jesus, Pai, toda opressão desta enfermidade, toda a atuação dessa enfermidade, tentando tirar a vida do teu filho, tentando tirar a paz do teu filho e da família, eu declaro que isso caia por terra agora em nome de Jesus. Chamamos a existência essa cura, chamamos a existência a sua vontade plena sobre ele, chamamos a existência, Pai, o teu governo, que venha o teu governo sobre o Henrique e ele possa, Pai, ver que o Senhor é Deus e que ele possa se render ainda mais ao teu governo, a tua mão poderosa, e ele possa, Senhor, desfrutar do teu milagre na vida dele. E o primeiro milagre, que é ser integralmente completo, espírito, alma e corpo teu. Nós abençoamos, declaramos a tua atuação em nome de Jesus. E Pai, eu oro para cada um dos meus irmãos que estão aqui. Eu oro por nós. A gente precisa tanto dessa palavra. Precisa tanto aprender a nos submeter aos processos, Pai. Isso é doloroso. Tem hora que a gente não sabe o que fazer e tem hora que, na real, a gente não quer fazer. Porque isso mexe com a estrutura que está no nosso interior. Tem hora que a gente tem cansaço só de pensar no trajeto. Mas eu peço, Pai, em nome de Jesus, muda a nossa forma de ver, renova a nossa mente pela palavra. Nos ajuda a sair e não olhar da maneira humana, Pai, que nos faz olhar o processo e cansar nele. Senhor, eu chamo agora um espírito de vida sobre nós. Eu chamo agora a existência, Pai, que esta palavra, que a unção dessa palavra, traga para nós um movimento de restauração da nossa fé, restauração da nossa expectativa e restauração da nossa tomada de decisão de nos grudar em Ti, de beber força em Ti. A sua palavra nos diz assim, ó, aquele que está cansado e sobrecarregado, venha a mim, bebe de mim e aprende de mim que sou manso e humilde, porque toma o teu fardo que ele é leve. Pai, nos ajuda que essa palavra nos movimente a ir de fato ao Senhor. Cada um dos meus irmãos que estão aqui hoje, Pai, cansados, que estão cansados de lutar, que ao ouvir sobre o processo e olhar para a sua história e olhar para esse vale de ossos secos, estão receosos, temerosos, estão exaustos, Pai. Eu declaro em nome de Jesus, haja vida. Haja agora um levantar, haja um restaurar de fé agora. Haja uma nova esperança, Senhor. Eu declaro, sopra o teu vento. Pai, se a fé dos meus irmãos aqui hoje, se a expectativa dos meus irmãos hoje, se a esperança deles em alguma área está como um vale de ossos secos, eu clamo em nome de Jesus, haja vida agora, eu profetizo, haja vida, comece a vir o sopro de vida de Deus, que comece a criar os tendões, que cria a carne, que cria a pele, que se estenda os músculos e que esse exército se forme na vida dos meus irmãos aqui agora. Eu oro, eu declaro crendo, Pai. Eu os abençoo, eu declaro que esse movimento que a gente vai fazer, de construir hábitos espirituais, Senhor, vem com a tua graça sobre nós, nos ajuda, nos leva por essa aventura deliciosa, nos leva a conseguir, Pai, gera na gente, não, o que é humano não pode criar isso. Eu peço uma unção agora, que gere em nós uma vontade de viver isso, que gere em nós uma esperança nova, uma fé nova, um novo fôlego, Pai. Eu oro que esse fardo pesado agora saia dos meus irmãos agora. Saia de nós agora todo fardo pesado, toda exaustão, todo cansaço nessa área específica. E vem agora o teu fardo que é leve. Teu fardo que é leve, haja agora um sopro, um alívio. Recebe um alívio. Recebe uma esperança nova. Eu declaro os teus ouvidos espirituais agora abertos para ouvir a palavra de Deus. Eu declaro que quando você tiver os seus momentos de oração, vão ser vivos esses momentos de oração. Que quando você lê a palavra no seu devocional, que aquela palavra vai gerar frutos, sementes no teu coração. E uma estrutura nova começa a criar em mim e em você. Eu abençoo esse tempo, eu declaro esse tempo. Que se cumpre em glória um novo nível de maturidade espiritual na nossa vida. E que isso se expanda para as nossas famílias, para os nossos negócios, para o nosso ministério e para tudo que o Senhor sonhou para nós, Pai.
Eu declaro isso crendo e já te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém. Tamo junto. Mais algum pedido de oração ou qualquer outro comentário? Opa, deixa eu abrir meu áudio. Rô, você vai falar alguma coisa? Amém. Tamo junto, meu povo. Glória a Deus. Obrigada, Rô. Amém. Estamos em concordância. Se alguém mais quiser trazer algo ou dúvida, manda aqui. Inclusive, amém, amém, Rô 2. Top, gente. É muito bom estar com vocês. E aí, fechando mais um minuto, dizer como vai ser o nosso desafio. Qual que é o meu objetivo com vocês? Eu vou trazer tanto estudo mesmo, para a gente entender as coisas. Tudo que eu entendo, eu executo melhor. A palavra do Senhor vai falar que eu devo buscar entendimento. Entendimento é literalmente saber como funciona, como fazer, tá? Então, quando Deus falar sobre entendimento, Ele não está espiritualizando somente. Existem coisas que eu vou saber no meu espírito, mas existem outras coisas que eu vou saber da ciência dessa terra. O que a Bíblia vai falar? O meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Então, alguém perece na saúde porque falta o conhecimento sobre como ter uma vida saudável. E assim por diante. Então, eu vou trazer ensino, mas eu também vou trazer práticas e eu vou trazer exemplo da minha vida cotidiana. Por que eu vou trazer isso? Porque quando eu olho, por exemplo, para a minha vida e a vida de muitas pessoas, eles falam assim, olha, eu não sei nem por onde começar. E quando eu vejo o exemplo de alguém, eu posso ter um primeiro estalar. E aí eu posso experimentar aquilo na minha vida, ver se fez sentido, e aí eu vou criando depois o meu próprio jeito de viver. Então, a minha ideia, quando eu te trouxer um exemplo pessoal, não é dizer que esse é o jeito certo ou errado de fazer. É somente contar o meu jeito para que seja um exemplo, para que se fizer sentido para você, você aplique até achar o jeito que melhor funciona para você. Beleza? Então, vou trazer ensino, depois eu vou falar de algumas ações práticas e vou dizer dessas quais eu apliquei na minha vida e que resultado eu tive. Aí, eu vou todos os dias trazer uma palavra breve, uma orientação breve para aqueles pontos que a gente vai desenvolver como hábitos, beleza? Por quê? Quando a gente faz junto, isso fortalece. Se eu vou combinar com você, ó, eu sozinha vou fazer jejum e eu nunca fiz jejum na vida. É mais difícil, a tendência de eu fraquejar é maior. Quando eu faço um combinado com alguém, isso é da característica da estrutura humana, quando eu crio um acordo com alguém, a tendência de eu desistir é infinitamente menor. Quer me falar alguma coisa? Tem uma oração. Tem uma oração? Ótimo. Me mandou aqui? Na verdade é para acampamento, tá? Ah, maravilha. Tá bom, eu oro já. Já oro por isso. Eu vou só terminar minha linha de raciocínio. E aí, beleza. Esqueci agora o que eu tava falando. Ah, tá. Aqui a gente vai falar daqueles pontos. Quando eu me comprometo com alguém, a tendência de eu desistir é muito menor. Então, por isso que a gente vai fazer esses acordos com essa ideia, tá? A gente vai fazer algo que é, na prática, me ajude, me force no bom sentido a desenvolver aquele hábito. Então, todos os dias eu vou trazer uma palavra. O que a gente vai usar como base é a Bíblia chamada YouVersion. Ela tem tanto aplicativo no celular, como pode também entrar pelo site. Vou mandar o link lá no nosso grupo. Por que eu vou usar esse? Porque é muito bom. A minha intenção aqui não é reinventar a roda contigo, é a gente conseguir pegar algo pronto, simples, acessível, extremamente bem feito, para a gente conseguir usar no desenvolvimento do nosso próprio devocional, do nosso hábito espiritual. Então, eu vou trazer aquilo e vou contar o que aquilo falou comigo. O que eu aprendi? Porque, à medida que eu te conto isso, você vai ler e falar assim, olha, que interessante, Deus falou comigo diferente do que falou com a Camis. Ah, eu não consegui entender nada disso aqui. Como é que eu faço para poder entender? Então, todos os dias a gente vai usar o YouVersion como a nossa primeira base. A segunda coisa que a gente vai usar como base são alguns livros que a gente vai ler junto. Eu vou te passar um aplicativo que você também pode acompanhar e eu vou te mostrar outros lugares que você tem acesso a esse livro de forma muito, muito, muito barata, que vale o investimento. E aí, Camis, eu vou ter que investir nisso? Você não tem que investir, mas eu te pergunto, o que realmente tem valor que não tem um custo para nós?
Não existe. Se eu quiser uma pizza boa, eu vou investir naquilo. E aí eu vou te mostrar coisas com valores irrisórios, perto da grandeza do que eles oferecem para nós. Então, primeiro, o YouVersion, e esse de fato é gratuito. O segundo, eu vou te recomendar alguns livros e vou te mostrar como você tem acesso a eles de uma forma assim, absurdamente barata. A terceira são algumas ministrações que eu vou te mandar curtas para que você também possa assistir. E quarto, toda semana, na sexta-feira, eu vou abrir o grupo para que cada um possa ou postar um testemunho, ou postar uma dúvida, ou um desafio. E eu, pessoalmente, vou responder a todas. Testemunho por quê? Porque edifica a fé. Eu vejo que o outro está vivendo a mesma coisa que eu, o outro teve uma coisa que eu ainda não conquistei, e aquilo me faz crescer. A gente vem como grupo isso. Quando eu falo de dúvida, mesma coisa. A minha dúvida pode ser a dúvida do outro. A gente cresce com as dúvidas. Terceiro, desafio. Porque a gente se une e vence. Uma coisa sou eu lutar sozinho. A palavra fala que é sempre bom estar em dois, porque se um cair, o outro levanta. Então, eu tô com um desafio, Camis, não consigo. A gente, como grupo, como igreja, como comunidade, vai lutar a favor. E aí, por que eu deixo o grupo fechado? Porque o meu objetivo é que você sempre tenha nesse grupo informação extremamente valiosa. E a gente hoje é um grupo pequeno, mas nós vamos, se Deus quiser, crescer muito. E ali, a ideia é que a gente tenha informações que você vai poder usar de fato. Não somente uma troca como um grupo comum, mas um canal de crescimento espiritual. O meu objetivo é que a gente cresça em maturidade. Que ao final desse ano a gente olhe para trás e se surpreenda com o quanto a gente cresceu em Deus. É para isso que a gente está aqui. Beleza? Então, eu vou postar todos os dias uma mensagem. Nós vamos usar como base o YouVersion. Eu vou trazer ensino e vou falar de prática e testemunhos meus. E nós vamos usar também como material de apoio alguns livros e algumas ministrações, para que no final da semana, ao viver esse desafio junto, a gente poste testemunhos, dúvidas e desafios. Tamo junto? Tá claro isso? Eu vou postar tudo também no grupo, vai ficar bem mastigadinho. O que eu mais quero é que você se engaje, que você se abra para essa jornada. Eu tenho a absoluta convicção que você não vai sair igual se você entrar nisso com todo o teu coração. E eu me comprometo a entregar o melhor que eu tenho. Que eu vou clamar e buscar a Deus para que a gente cresça muito em maturidade juntos. Amém? Top, top. Então, vamos colocando aqui. Camis, coloquei em oração a Campos. Maravilha, Cá. Vamos orar a Campos agora. E se tiver mais alguma coisa, pode colocar, gente. Maravilhoso. Pai, muito obrigada por esse acampamento de jovens maravilhosos. Maravilhoso. Pai, eu já vivi acampamentos e eles mudaram a minha vida. Eu tenho lembranças específicas de transformações profundas que eu vivi em acampamento de jovens. A minha vida hoje reflete assim, diversas experiências que eu tive em um acampamento. E eu tenho convicção que outros irmãos meus que estão aqui, outros que vão ver em gravação, outros que nem estão aqui, mas fazem parte do teu corpo de Cristo na terra, já viveram mesmo. Então eu quero clamar que esse acampamento seja um divisor de águas. Que seja um tempo de ativação espiritual, de trazer clareza, de trazer arrependimento, de trazer esperança, de trazer um renovo de fé, de trazer ensino, aprendizado da palavra. Pai, eu oro para uma juventude que vá com sede para aquele lugar, com fome, com expectativa de te conhecer. Eu declaro que essas experiências marquem a vida desses jovens de uma forma transformadora. Que isso mude a maneira com que eles veem os relacionamentos, que eles veem o trabalho, que eles veem a fé, que eles veem a vida contigo. Eu declaro uma transformação e quando eles voltarem de lá, que eles sejam boca de Deus nessa terra, que eles possam levar amor, graça, alegria, o teu reino para as famílias, para a escola que trabalha, para o trabalho, Senhor, para onde forem. Eu abençoo esse acampamento junto com os meus irmãos e eu declaro, cumpre a tua vontade para esse tempo. Marca a vida, faz um divisor de águas em cada um que estiver lá. Usa a boca de cada pastor, de cada líder, de cada jovem que for levar uma palavra. Que verdadeiramente ele seja um canal limpo
pelo Senhor passar e trazer vida, fé, esperança e transformação para processos que levam a crescimentos poderosos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? É isso aí, meu povo lindo. Glória a Deus. Terminamos. Mantenha-se, fica ligado no grupo que eu vou passar tudo lá, trazer todas as informações lá. Se tiver mais alguma oração, ainda vai ficar aberto o link, tanto aqui do Meeting, quanto o link do YouTube. Então pode colocar lá que eu vou olhar, beleza? E, de novo, tem a pesquisinha que o Ricardo já mandou aqui. Se você puder preencher, você me ajuda a melhorar para nós. Amém? Te abençoo. Que o Senhor te guarde e faça brilhar o rosto dele sobre você. Te dê a paz e você prospere em processos de crescimento. Em nome de Jesus. Beijo. Deus abençoe. Tamo junto. Valeu.